Saudações, professores! Hoje, finalmente, vamos abordar um dos tópicos mais solicitados no meu canal. Isso mesmo! Neste vídeo, vamos falar sobre a história do que muitos consideram a empresa de K-pop mais obscura, TS Entertainment. Apesar de ser lar de grupos de K-pop de sucesso como BAP e Secret. Esta empresa, agora extinta, é talvez melhor lembrada hoje por suas práticas comerciais antiéticas. Inúmeras disputas legais e supostos maus tratos a seus artistas e funcionários com alegações de desfalque e fraude. Até acusações de abuso infantil. Nunca vi uma empresa com uma reputação tão ruim quanto a TS Entertainment, mas, embora seja fácil e honestamente compreensível apenas odiar a TS Entertainment e supor que todos os seus executivos são maus e ruins, como este canal vai, eu sempre tento fazer o meu melhor para obter ambos os lados da história. E eu realmente queria dar aos líderes da empresa, sabe, uma chance de talvez se explicarem, se pudessem. Então, para total transparência, eu realmente tentei entrar em contato com a pessoa mais amplamente culpada pela queda da TS, o diretor Park Sang-yoon, para uma entrevista. Eu enviei um e-mail, mandei uma mensagem para ele no Instagram, até me inscrevi no LinkedIn Plus apenas para contatá-lo, mas apesar de ver minha mensagem, ele não respondeu. Diretor Park, se você está assistindo isso. Sabe, ainda não é tarde demais para dar a sua versão da história. Eu, honestamente, tenho tantas perguntas para você e tenho certeza de que minha audiência também estaria interessada em ouvir de você. Então, se você não tem nada a esconder, por favor, responda ao meu pedido de entrevista no Instagram ou LinkedIn. Eu também tentei entrar em contato com vários artistas e funcionários da TS, mas todos eles ou nunca responderam ou recusaram-se a fazer uma entrevista. E, francamente, julgando pela longa história da TS de processos infundados de difamação, eu honestamente não os culpo. Então, de qualquer forma, isso me deixa sem escolha a não ser basear minha pesquisa em informações da internet que, como você pode esperar, foram esmagadoramente negativas. Então, novamente, diretor Park ou qualquer outro executivo da TS assistindo, apenas um grande aviso de que este vídeo não é difamatório e é simplesmente baseado em informações publicamente disponíveis na internet. Então, se você gostaria de contestar qualquer uma dessas informações ou dar a sua versão dos eventos, ainda é bem-vindo para entrar em contato comigo. Minhas mensagens no Instagram estão sempre abertas. E agora que espero me proteger de um processo de difamação, vamos direto para a trágica história da TS Entertainment. Ok, então a TS Entertainment começou com um homem chamado Kim Tae-song. A experiência de Tae-song na indústria do K-pop remonta a 1987, antes mesmo da palavra K-pop provavelmente ter sido inventada. Ele começou sua carreira na DSP Media como produtor e também gerente de vários grupos, incluindo Songbang-cha e Jen em 2008. Depois de mais de 2 décadas na indústria, Tae-song estava finalmente pronto para tentar algo novo. Então, com apenas $5.000 de capital, ele alugou um espaço de escritório em Hanamdong e estabeleceu a Tae-song Entertainment, que foi então abreviada para se tornar TS Entertainment. Então, em outubro de 2008, Kim Tae-song, a quem me referirei como diretor executivo Kim, conseguiu assinar com seu primeiro grupo uma dupla de hip-hop underground chamada Untouchable. Untouchable era composto pelos membros Sleepy e D-Action, e a dupla já havia lançado música desde 2006, mas não conseguiu ganhar muita atenção fora da cena do rap underground. Felizmente, agora que eles eram artistas sob a TS Entertainment, o diretor executivo Kim foi capaz de ajudar o grupo com suas conexões e recursos, permitindo que Untouchable conseguisse reestrear com sucesso e entrar no mainstream. Eles até conseguiram lançar alguns hits, como Tell Me Why. E Viver no Coração, que liderou as paradas em toda a Coreia. Parecia que a TS Entertainment estava começando bem com o Untouchable, mas isso seria apenas o começo do sucesso da empresa, porque em 2009 a TS lançaria seu primeiro grupo de K-pop, Secret. Secret foi um sucesso imediato, ganhando imensa popularidade com hits virais como Magic e Madonna.
O grupo até ganhou vários prêmios dentro do seu primeiro ano de estreia, incluindo os Soul Music Awards, bem como os Golden Disc Awards, e o grupo continuaria a lançar hit após hit nos próximos anos, garantindo seu lugar como um dos principais grupos femininos da segunda geração. Como se as coisas não pudessem ficar melhores, a TS Entertainment estreou seu próximo grupo, BAP, em 2012. E bem, BAP de alguma forma se tornou ainda mais bem sucedido que o Secret. O público se encantou com o conceito de bad boy da banda, e sua música de estreia, Warrior, vendeu quase 500 mil de cópias. O grupo rapidamente se estabeleceu como um dos atos de K-pop mais populares, rivalizando com grupos como EXO e Big Bang. E assim, em apenas 3 anos, a TS Entertainment passou de uma startup para se tornar a casa de alguns dos maiores nomes do K-pop. Embora a ascensão meteórica da TS ao topo possa obviamente ser atribuída aos seus talentosos ídolos, o próprio diretor executivo Kim também desempenhou um papel enorme no sucesso inicial da empresa. Ele era um produtor talentoso que trabalhava incansavelmente nas músicas de seus artistas e foi creditado por muitos dos maiores sucessos de Secret e BAP. Além disso, ele também era bem quisto na indústria e tinha a reputação de ser uma pessoa gentil e honesta. Na verdade, mesmo que muitos da TS, os artistas da Entertainment tiveram desentendimentos com a empresa, mas todos continuam falando bem do diretor executivo Kim até hoje. Por isso, só pode ser assumido que ele deve ter tido um bom relacionamento com o artista sob sua etiqueta. No entanto, por mais gentil e bem-intencionado que o diretor executivo Kim fosse, parecia que ele simplesmente não estava preparado para ser um diretor executivo. Ele falhou em monitorar adequadamente sua equipe ou gerenciar as finanças da empresa. E não demorou muito para que rachaduras começassem a se formar dentro da empresa. Suspeitas de maus tratos começaram já em 2009, quando o Segredo revelou seus dormitórios no show Invincible Youth. Você pensaria que, como um dos principais grupos de garotas do K-pop, certamente o Segredo estaria vivendo uma vida de luxo, certo? Bem, você estaria errado, porque se descobriu que o Segredo estava realmente vivendo em um apartamento de porão apertado e deteriorado. E até mesmo com um cabideiro dentro do quarto deles, e isso é uma vida adequada de um dormitório de ídolo. O episódio imediatamente se tornou viral e o Secret logo recebeu o apelido de Ídolos do Porão. A TS Entertainment também foi alvo de muitas críticas, com muitos criticando a empresa por manter seus principais artistas em condições de vida tão precárias. Ao ver o quão grande a controvérsia se tornou, a TS Entertainment fez um anúncio apenas alguns meses depois, proclamando orgulhosamente que o Secret não seria mais ídolos do porão e que estariam se mudando para um dormitório melhor. No entanto, o que anunciaram com menos entusiasmo foi que eles então, secretamente, sem trocadilhos, mudaram o BAP para aquele mesmo apartamento no porão. Acho que o álbum Moving in Secret realmente deveria ter ido para o BAP. De qualquer forma, também houve vários outros incidentes ao longo de 2011 e 2012 que levantaram mais preocupações sobre o tratamento da TS com seus artistas, como quando o Secret revelou no Weekly Idol que recebiam muito menos que outros grupos femininos. Ao ouvir rumores sobre o tratamento dos artistas, parece que eles foram um pouco negligenciados em comparação com outros grupos, sabe? Por favor, leia apenas um pouco. Bem como quando revelaram que o BAP foi forçado a trabalhar até mesmo durante o Chuseok, e teve que contar com os membros secretos para comprar comida quando estavam com fome. Se isso aconteceu, eu também não pude ir para casa por alguns anos durante o Seollal Chuseok. Esses amigos também eram iguais. Então, quando pudemos ir para casa durante o Chuseok ou Seollal, levamos coisas como dinheiro e presentes e apenas as entregamos e fomos embora rapidamente. Se os outros membros fizeram o mesmo, eles também ganharam presentes uns dos outros? Recentemente, as crianças estavam com fome de algo gostoso. Assim, preparamos o café da manhã. Essas preocupações se mostraram muito reais em novembro de 2014, quando foi revelado que BAP havia processado a TS Entertainment por condições de trabalho injustas e distribuição de lucros.
Segundo o BAP, apesar de terem gerado quase 8 milhões de dólares em lucros desde a sua estreia, os membros só haviam ganhado um total de 16 mil dólares cada um. Dividido pelos 3 anos como ídolos, seu salário mensal seria de apenas cerca de 400 dólares, menos que a maioria dos trabalhadores de salário mínimo na Coreia. Os membros reclamaram que seu baixo salário se devia às taxas ocultas da empresa e aos processos contábeis duvidosos, bem como à distribuição injusta dos lucros. A proporção de compartilhamento de lucros foi revelada como 9:1, com o BAP recebendo apenas 10% do lucro líquido. Dividido pelos 6 membros do grupo, isso significaria que cada membro estaria recebendo apenas um patético 1,67% dos lucros. Além disso, os termos do contrato do grupo supostamente eram extremamente injustos e quase ilegais. Como você provavelmente sabe, os contratos de K-pop na Coreia não devem exceder 7 anos. 7 anos após a assinatura. No entanto, a TS Entertainment conseguiu encontrar uma brecha ao fazer o contrato terminar 7 anos após o lançamento do seu primeiro álbum, em vez disso. Como resultado, a TS Entertainment foi essencialmente capaz de estender o contrato indefinidamente ao atrasar o lançamento do primeiro álbum do BAP, e isso foi supostamente o que eles fizeram. No final, o primeiro álbum do BAP só foi lançado 10 meses após a assinatura do contrato, fazendo com que a duração total do contrato tecnicamente fosse de 7 anos e 10 meses. Acusações adicionais também surgiram sobre o desrespeito geral da TS pelo BAP, saúde e bem-estar dos membros. Alegadamente, os membros descansaram apenas 2 dias nos últimos 3 anos e foram ameaçados para continuar com suas agendas, mesmo quando estavam sofrendo de lesões e doenças. O treinador vocal do BAP também saiu em apoio aos membros em Twitter. Ele afirmou que a TS Entertainment havia confiscado os celulares dos membros e os isolou de ver seus amigos e família. Além disso, ele alegou que a administração havia gritado e amaldiçoado os pais quando tentaram confrontar a empresa sobre o tratamento de seus filhos. Best Absolute Perfect, mas parece Broken Abused and Powerless. De qualquer forma, após a notícia do processo ser divulgada, o BAP, que estava em turnê na época, imediatamente entrou em hiato, ironicamente dando aos membros sua primeira pausa adequada desde a estreia. Com o futuro do BAP agora incerto, a TS Entertainment precisava de um substituto. Então, em dezembro de 2014, eles lançaram um grupo feminino de 7 membros chamado Sonamu. Este grupo foi criado para ser uma versão feminina do BAP e o nome delas, Sonamu, que se traduz como Pinheiro, era na verdade uma brincadeira com o nome do diretor executivo Kim Tae-sung, que também se traduz como Grande Pinheiro. O grupo aparentemente recebeu este nome porque, de acordo com a empresa, se Sonamu vive, a TS Entertainment também vive. Se Sonamu desmoronar, a TS Entertainment também desmorona. Agora, eu normalmente não acredito em profecias, mas neste caso, o sucesso ou a falta dele de Sonamu realmente marcou o início da queda da TS. Ao contrário de todos os grupos da TS até agora, Sonamu não conseguiu causar impacto. As pessoas reclamaram que sua música de estreia era pouco original e muito semelhante a BAP Sonamu, eventualmente retornou com conceitos mais fofos e femininos, mas mesmo assim, eles lutaram para obter muito sucesso mainstream, com a maioria de suas músicas não conseguindo entrar nas paradas. No entanto, este foi apenas o início dos problemas da TS, porque a essa altura, até seus artistas antes bem-sucedidos estavam agora em declínio. Untouchable, por exemplo, tinha desaparecido e não se ouvia falar desde o início de 2015. Enquanto isso, após 9 meses de batalha legal, VAP chegou a um acordo com a TS Entertainment e concordou em retornar para a empresa. Agora, eu digo concordado, mas realmente não temos ideia de como eles chegaram a este acordo.
Algumas fontes afirmaram que o processo não foi conduzido adequadamente devido à negligência da TS, e os membros eventualmente apenas desistiram de prosseguir com a ação legal. Enquanto isso, outras fontes afirmaram que os membros realmente retornaram voluntariamente porque confiavam no diretor executivo Kim. De qualquer forma, BAP estava de volta, e a TS Entertainment provavelmente pensou que poderia contar com suas vacas leiteiras para trazer a empresa de volta à sua antiga glória, mas infelizmente, a essa altura, a popularidade do BAP havia desaparecido. Seu primeiro retorno após o hiato? Vendeu apenas 45 mil cópias, mais de 50. Queda de todas as suas versões anteriores e eles nunca conseguiram realmente recuperar seu ímpeto. Depois disso, com cada lançamento subsequente se saindo ainda pior que o último, as coisas não estavam indo bem para o Secret também. Desde o lançamento de I'm in Love, em agosto de 2014, o grupo basicamente estava em hiato. A próxima vez que alguém ouviria falar do Secret seria em setembro de 2016, quando foi anunciado que a membro Sunhwa estaria oficialmente deixando o grupo e a TS Entertainment, mas as coisas só foram de mal a pior. Quando em agosto de 2017, outra membro do Secret, Ji-young, enviou um pedido ao Conselho de Arbitragem Comercial coreano para encerrar seu contrato com a TS Entertainment. Ela alegou que a empresa não a havia pago por seu trabalho como atriz, havia assinado contratos contra a sua vontade e havia continuamente atrasado pagamentos para seu apartamento, aluguel de carros e aulas de canto. O Conselho de Arbitragem Comercial coreano acabou decidindo a favor de Jeon e, assim, Jeon fez uma postagem no Instagram anunciando que seu contrato com a TS era nulo e sem efeito. No entanto, a TS Entertainment ignorou completamente a decisão e insistiu que seu contrato com Jeon ainda era válido. Eles até lançaram uma declaração pintando Jeon como uma ídolo irresponsável que basicamente havia abandonado a empresa e seus colegas de grupo. Como você verá, este é o modus operandi da TS Entertainment. Eles alegaram que os outros membros não tinham ideia de que Jeon estaria deixando o grupo e, em uma declaração oficial, disseram: verificamos se isso havia sido discutido com os membros do Secret anteriormente, mas descobrimos que os outros membros não sabiam de sua partida e ficaram muito chocados ao saber sobre o que foi escrito acima. Não é estranho então que a postagem de Jeon foi realmente curtida pela colega de grupo Hyosung? Eu acho que isso deve ter acontecido por... Então, em setembro de 2017, a própria Hyosung também entrou com um processo para encerrar seu contrato com a TS Entertainment, alegando que não havia sido paga desde 2015. Como Jeon, a empresa também transferiu involuntariamente seus direitos de gerenciamento para terceiros. Na verdade, ela estava tão desesperada para deixar a TS Entertainment que estava disposta a renunciar a todos os pagamentos pendentes em troca de encerrar seu contrato imediatamente. No entanto, a TS Entertainment negou as alegações e se recusou a encerrar o contrato e também divulgou uma declaração alegando mais uma vez que Hyosung também supostamente havia abandonado a empresa. Jun Hyosung cortou repentinamente todo o contato conosco recentemente, afirmaram, e assim, incapazes de chegar a um acordo com Jeon e Hyosung, a TS permaneceu presa em uma batalha legal com ambas as membros do Secret, com 3 das 4 membros do Secret, ou deixando o grupo ou se envolvendo em disputas legais. Com a TS, qualquer esperança de retorno do Secret praticamente desapareceu. O grupo se desfez não oficialmente e as carreiras de Jeon e Hyosung foram basicamente suspensas pelos próximos anos, enquanto suas disputas legais com a TS chegaram a um impasse desconfortável. Como se tudo isso não fosse caótico o suficiente, também havia problemas dentro da própria empresa, com inúmeros funcionários reclamando de salários não pagos e más condições de trabalho. Um gerente alegou que supostamente tinha que trabalhar mais de 20 horas por dia, 6 dias por semana e recebia apenas $1.000 por mês. Enquanto isso, outro funcionário postou evidências de suas transações bancárias mostrando que seu salário de dezembro só foi pago em fevereiro. Também foi relatado que dinheiro havia sido deduzido dos salários dos funcionários para supostamente pagar por seus seguros, mas esses seguros nunca foram realmente pagos, levando a alegações de que o dinheiro restante havia sido embolsado pelos executivos da TS. Essas eram apenas algumas das muitas alegações que os funcionários
fizeram contra a TS, e no geral, a situação havia se tornado tão ruim que muitos dos funcionários alegaram que tiveram que viver de empréstimos enquanto aguardavam seus salários atrasados. Vários funcionários até se demitiram após apenas um mês. Trabalhando na TS Entertainment, e a taxa de rotatividade supostamente era muito alta, que a empresa, que consistia em menos de 30 funcionários, havia postado 7 anúncios de emprego no período de 6 meses. Com o aumento de funcionários expondo publicamente suas alegações, a TS Entertainment admitiu não estar pagando os salários devido à queda nas vendas da empresa. Em 2017, os funcionários apresentaram uma queixa contra a TS Entertainment, que foi colocada sob investigação criminal. No entanto, os resultados finais do caso nunca foram revelados. Recapitulando, até agora, a TS Entertainment esteve em disputas legais com o BAP, 2 membros do Secret e seus próprios funcionários, todos pelos mesmos motivos: condições de trabalho ruins e salários não pagos. Você pensaria que, já que eles estão fazendo seus funcionários e artistas trabalharem tanto, certamente eles devem ter estado entregando retorno após retorno para os fãs, certo? Certamente todos esses salários não pagos devem ter ido para os custos de produção, certo? Bem, infelizmente parece que eles falharam até mesmo nesse aspecto. Os fãs estão muito desapontados com a TS Entertainment ultimamente, com muitos até chamando a empresa de fraude devido à sua campanha Mixstar fracassada para Sonamu. Tudo começou em abril de 2017, quando a TS criou uma campanha Make Star, intitulada Projeto de Álbum Sonamu. A campanha afirmava que Sonamu estaria fazendo um retorno em junho, e os fãs que doassem mais de $42 receberiam uma versão autografada do álbum de retorno. Os fãs estavam animados para saber que Sonamu iria lançar o que parecia ser um álbum completo em junho, então eles generosamente doaram para a campanha, permitindo que Sonamu arrecadasse $50 mil e superasse sua meta de financiamento em 500%. No entanto, conforme junho chegou e passou, nenhum álbum foi lançado e não houve atualizações da TS Entertainment. Os fãs tentaram reclamar para Make Star, mas suas mensagens teriam sido ignoradas. Foi apenas no final de julho, quase 2 meses após o retorno supostamente programado, que os fãs acordaram repentinamente com o anúncio do projeto Caixa Feliz do Sonamu. O projeto Caixa Feliz aparentemente deveria ser um projeto de 3 partes, consistindo em 3 singles lançados nos próximos 3 meses, que neste caso seriam agosto, setembro e outubro de 2017. Então, como isso se relaciona com a campanha Make Star? Você pode perguntar. Bem, acontece que a campanha Make Star, que se você se lembra, foi intitulada Projeto de Álbum Sonamu, na verdade não era para arrecadar fundos para um álbum, mas sim apenas o primeiro dos 3 singles para o projeto Caixa Feliz e o álbum especial autografado que os fãs iriam receber. Bem, acontece que era apenas o 400 contendo o primeiro single. Não é preciso dizer que os fãs estavam tudo menos felizes com a citação. Projeto Caixa Feliz, nenhum colaborador jamais assumiria que está contribuindo apenas para 1/3 de um projeto. Eu ouço projetos de álbuns e penso, álbum completo, isso parece legal. Mas descobrir que gastei meu dinheiro em uma única música é meio que um tapa na cara. Os fãs reclamaram, mas bem, o dinheiro já havia sido coletado e Make Star e TS se recusaram a devolver os fundos, então os fãs tiveram que aceitar que basicamente haviam sido condenados. Finalmente, em 14 de agosto, 2 meses após a data prometida originalmente. Na campanha Make Star, o primeiro single, que foi intitulado Noite de Sexta-feira, foi finalmente lançado. No entanto, não foi até setembro que a TS anunciou que finalmente começariam a enviar os CDs autografados para os doadores. E mesmo assim, numerosos fãs reclamaram que até hoje ainda não receberam seus CDs prometidos. Após isso, a TS começou a trabalhar em seu segundo single de seu projeto Happy Box. Apesar de prometerem que a música seria lançada em setembro, o grupo acabou atrasando seu retorno em 2 meses antes de finalmente lançar a música Eu Sabia no dia 6 de novembro.
No entanto, a parte mais desastrosa do projeto Happy Box tem que ser o terceiro e último lançamento, ou a falta dele. No dia 22 de novembro de 2017, a Tias Entertainment decidiu descaradamente criar outra campanha Makestar para arrecadar fundos para o terceiro single, ignorando completamente o fato de que ainda não haviam cumprido todos os pedidos da campanha Makestar anterior. Fizemos nosso primeiro álbum do projeto Happy Box, Friday Night, através da Inkstar. Então nós, SNIMO, uma vez Novamente, através produziu um álbum com nossos fãs. Eles prometeram que o single sairia em dezembro, e alguns fãs que não sabiam da história da TS, com seus apoiadores do Makestar, doaram felizmente para esta nova campanha, permitindo mais uma vez que o Sonamu arrecadasse $50 mil e superasse sua meta de financiamento em 500%. Agora, se você tem acompanhado, isso significa que a TS arrecadou um total de $100 mil em 7 meses, uma quantia enorme comparada aos $16 mil que eles pagaram ao BAP em 3 anos. Mas apesar de todo o dinheiro que foi arrecadado quando dezembro finalmente chegou, você adivinhou, nenhum single foi lançado. Foi apenas em janeiro de 2018 que a TS finalmente deu aos fãs a chocante e imprevisível atualização de que o retorno havia sido adiado. Não me diga, Sherlock, com o passar dos meses e os constantes adiamentos do retorno, os fãs compreensivelmente ficaram impacientes. Estou cansado de esperar, reclamou um fã. Eu só quero meu dinheiro de volta, disse outro fã na esperança de apaziguar esses fãs irritados. A TS periodicamente lançava cartas escritas à mão pelos membros do Sonamu, onde basicamente eram feitos para pedir desculpas pelos atrasos do álbum em nome da TS. Quer dizer, eu não ficaria surpresa se os próprios membros realmente se sentissem meio envergonhados ou arrependidos pelos atrasos, mas ao mesmo tempo também é a opinião deste canal que a TS possivelmente estava usando essa estratégia para meio que se esconder atrás da reputação dos membros do Sonamu. Eles sabiam que os fãs seriam menos propensos a repreender ou descontar sua frustração nos membros do Sonamu. Então, eles fizeram os membros assumirem a responsabilidade pelo atraso, quando, na verdade, era culpa da empresa. Essa postagem periódica de pedidos de desculpas dos membros continuaria por mais de um ano, até março de 2019. Lembre-se, o single deveria ter sido lançado lá atrás, em outubro de 2017. De qualquer forma, depois de março de 2019, eles finalmente abandonaram toda a fachada e abandonaram completamente a campanha Makestar. O terceiro single não foi lançado e os fãs não receberam reembolso dos fundos do Makestar. Ok, então isso é comigo na pós-edição, e acabei de descobrir que na verdade havia alguns doadores do Makestar que receberam aleatoriamente o terceiro álbum single inédito do Sonamu em algum momento em meados de 2020, que a essa altura, obviamente, a maioria desses fãs já havia completamente esquecido da campanha Megastar. Então eu acho que é bom que a TS tenha enviado algumas das recompensas para os doadores eventualmente, embora eu não diria exatamente que estar atrasado 3 anos é algo para se orgulhar. É seguro dizer que o projeto Happy Box foi tudo menos uma experiência feliz para os fãs, e todo o problema desencorajou muitas pessoas da ideia de doar para projetos de financiamento coletivo novamente. Você pode estar se perguntando, se a música do Sonamu nunca foi lançada, para onde foi o dinheiro das campanhas Megastar? Bem, ninguém realmente sabe. Alguns acreditavam que o dinheiro foi usado para pagar os inúmeros processos da TS, enquanto outros acreditavam que a equipe havia desviado os fundos. No entanto, a teoria mais popular era que a TS havia usado as doações para financiar seu novo grupo, o TRCNG. O TRCNG era um grupo masculino de 10 integrantes com idades entre 16 e 17 anos. O grupo estreou em 10 de outubro de 2017 com a música Spectrum. Antes de retornar com a música Wolf Baby em janeiro de 2018,
Ambos ocorreram em sincronia com a campanha Sun and Moose Make Star. Infelizmente, o grupo nunca ganhou muita atenção e ambas as músicas falharam em entrar nas paradas. Com todos os seus grupos em hiato ou perdendo popularidade, parecia que as coisas realmente não poderiam piorar para a TS Entertainment, exceto que piorou. No dia 28 de abril de 2018, o diretor executivo e fundador da TS Entertainment, Kim Tae-sung, morreu aos 52 anos de idade. A causa oficial de sua morte nunca foi revelada. No entanto, um oficial da indústria musical afirmou que ele realmente se encontrou com o diretor executivo Kim no dia anterior à sua morte, durante o qual o diretor executivo Kim supostamente chorou sobre o estado de sua empresa e pediu ao oficial que cuidasse bem de seus cantores. Isso levou a especulações de que o diretor executivo Kim pode ter cometido suicídio devido aos inúmeros problemas financeiros e legais da TS. Como mencionado anteriormente, o diretor executivo Kim era supostamente a única salvação na alta gerência da TS Entertainment, e vários artistas afirmaram que, após sua morte, as coisas pioraram ainda mais para a empresa. Então, se você acha que a história tem sido caótica até agora, acredite em mim quando eu digo que foi quando realmente a situação se complicou. Mas este vídeo já é longo e avassalador o suficiente, então eu continuarei essa história na segunda parte do vídeo, que será lançada na próxima semana. Deveria ter avisado que o vídeo seria dividido em duas partes antes de começar, mas tudo bem, acho que estou apenas proporcionando a vocês a experiência da caixa feliz. Então, se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like e se inscreva e clique no ícone do sino para ser notificado assim que eu postar a parte 2. E com isso dito, vejo vocês em breve. Tchau! Obrigada por assistir e um agradecimento especial aos meus membros do Patreon por apoiarem meu canal. Se você quiser assistir a vídeos de reação e outros conteúdos extras, não deixe de conferir isso no meu Patreon.